Beleza. Ney Franco, boa noite. Queria que você falasse dos dois tempos do Goiás, né, que foram um pouco distintos. No primeiro tempo a gente viu um time criando bastante, no segundo tempo um pouco mais recuado para tentar segurar o empate, né? Pareceu a postura do Goiás na etapa final. Qual foi a sua avaliação da partida, dividindo nesses dois tempos? Eu queria falar como geral. Acho que os dois tempos a equipe jogou muito bem, dentro de uma proposta para vir aqui enfrentar o Palmeiras. Tivemos até a oportunidade de vencer o jogo, né? Eu não concordo com a sua interpretação. Acho que o segundo tempo a gente fez um trabalho consistente o tempo todo, puxamos alguns contra-ataques, né? E pelo grau de dificuldade que a gente teve aí nas últimas semanas na montagem da equipe, eu acho que a gente aqui encarou a equipe do Palmeiras, né? Soubemos jogar, né? No lance final do jogo, chegamos 2 vezes no gol adversário e jogamos hoje com uma estrutura defensiva muito boa. O Palmeiras tentou entrar na nossa defesa por dentro, pelas laterais do campo, quando conseguia realizar cruzamento, né, a equipe estava muito bem postada e a gente ganhou quase todas as bolas aéreas, com a exceção do gol que a gente tomou, né, que teve um escape ali do zagueiro do Palmeiras. Mas acho que foi 2 jogos, 2 tempos que a gente tem que valorizar muito esse jogo aqui de hoje, né? A equipe jogou muito, muito bem. Eu reclamo mais do jogo contra o Atlético no segundo tempo. A gente poderia ter saído, arrancado um ponto também diante do Atlético lá, mas eu acho que hoje a nossa equipe ela fez uma partida perfeita taticamente e no lado individual muitos jogadores se destacaram hoje, né? Entre eles aí, eu fiz uma estrutura com a equipe ali com uma linha de 5 atrás, não abri mão dos 3 atacantes, né? E esses jogadores, né, com poucas sessões de treinamento e na conversa, fizeram um jogo muito bom, né? E aí, partindo para o lado individual, a partida do que o Breno fez, a partida que o Luiz Gustavo fez, né? O Heron, mais uma vez, lá na ala esquerda, né? O Bessa no setor do meio de campo, os 3 atacantes que teve força física para chegar no ataque, criar oportunidade e, ao mesmo tempo, fechar o setor do meio de campo, que a gente estava praticamente jogando apenas com 2 atletas no meio, que era o Bessa e o Breno, que foram muito bem. Então, acho que foi um jogo que a gente tem que comemorar muito, né? Então, eu vejo muito aspecto positivo nesse jogo aqui hoje, né, do que ficar aqui destrinchando alguns erros que a gente possa ter cometido na partida. Agora o Márcio Halt, por favor. Boa noite, Ney Franco. Aqui é o Márcio do Sintonia Esmeraldina. Ney, hoje a gente viu uma evolução nessa partida contra o Palmeiras, né, que é o atual campeão paulista. E mesmo com todos os desfalques, o conjunto do Goiás, quando quer jogar, hoje pode demonstrar esse futebol. Voltando os jogadores que estão paralisados por conta do Covid. Você aposta que esse time pode ganhar mais ritmo de jogo e avaliando também as participações individuais do jogo. Por exemplo, o Baggio e o próprio Breno, que teve uma partida muito boa. Qual que é a sua avaliação em relação a isso? Na realidade, a gente conseguiu dar uma sequência do segundo tempo do jogo contra o Atlético Paranaense lá, que a gente terminou o jogo jogando bem, merecíamos até ter pontuado contra o Atlético, né, porque a gente finalizou o segundo tempo muito bem. E a gente conseguiu trazer para esse jogo hoje, né, principalmente no primeiro tempo, uma equipe bem consistente, com uma formação um pouco diferente. Eu acho que com a volta dos outros atletas, né, o que a gente ganha é mais opções, né, de você olhar para o banco, ter mais condições, né, ter mais opções para uma substituição, e acho que começa a ter uma briga saudável aí por posições à medida que a equipe começa a jogar bem, né? Então hoje a gente sai daqui muito satisfeito, porque que a gente sabe que independente, né, da equipe que você vem jogar aqui com o Palmeiras, né, dos nomes dos atletas, ou com qualquer equipe que você venha trabalhar aqui, sempre é um jogo muito difícil. E hoje a gente viu os jogadores taticamente perfeitos no jogo, né? O Rangel, eu não me lembro de nenhuma defesa do Rangel na partida que teve que fazer uma defesa. Já do lado adversário, eu vejo o goleiro adversário fez 2 defesas difíceis. Então a gente mostrou hoje uma equipe com sistema defensivo muito bem equilibrado, que saiu de um jogo, né, um confronto com a equipe muito qualificada com esse empate. E eu acho que a gente ganha, né? Eu já falei da parte individual dos atletas que foram bem. Eu acho que com o retorno dos outros atletas, né, a gente ganha boas opções aí
para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, e ainda olhando o mercado, né, porque a gente precisa aí de trazer ainda talvez 3, 4 reforços para a gente aguentar essa maratona de jogos. Segue a Paula. Paula, você está ouvindo? Você está online? Paula, não está saindo seu som. Você quer escrever no chat? A gente pergunta aqui por você. Vou escrever. André Rodrigues, pode dar sequência que a Paula vai escrever. Tá bom, então. Ney, aqui ao vivo na Rádio Sagres, Sistema Sagres, boa atuação do Goiás, bela aplicação tática do Goiás. Mas, Ney, segue aquela linha de vocês, de trabalho, da comissão técnica com a direção do Goiás, em busca de mais reforços, isso é fato. A questão do volante, a questão do meia e principalmente a questão de atacantes de lado, isso é fato no dia a dia de vocês? Olha, André, eu não vou discutir aqui quais as posições que a gente precisa, mas é fato que a gente precisa, né, de dar uma qualificada ainda, né? Quando eu falo qualificada é para a gente ter mais opções, né, dentro do elenco para disputar um campeonato tão forte, e principalmente Copa do Brasil. Nós estamos muito esperançosos nessa Copa do Brasil. Eu acho que se a gente tiver uma capacidade ou um reforço aí, talvez de 2, 3 ou 4 atletas, né, nós temos tudo para ter uma temporada espetacular e a gente já está conversando isso com a nossa diretoria. Ô, Ney Franco, aqui é o André Isaac da PUC TV. Da manhã de domingo, tensa, antes do jogo contra o São Paulo, para hoje, aí depois do jogo contra a equipe do Palmeiras, depois desses 2 jogos, o bom jogo de hoje, o bom segundo tempo do jogo contra o Atlético Paranaense. A sua sensação é de alívio? Sem dúvida. Primeiramente que antes da questão de termos perdido aquele número de atletas, né, que são 10 para aquele jogo, mas na realidade a gente já teve 15 atletas aí infectados com Covid, e atletas que hoje ainda não estão em condições aí de utilizar durante a partida, né, como o Guevedo, né, o próprio Mike, né, o Gilberto, que voltou bem debilitado também, né. Então a gente está sentindo muito esse início de campeonatos por esses fatores todos, né. E outra coisa que preocupava a gente, que a gente vinha de 100 dias parados, sem nenhum jogo. Todas as outras equipes dos outros estados, né, conseguiram fechar o campeonato estadual e entraram dentro do campeonato brasileiro já com a sequência de jogos. Nós não, nós estamos pegando o ritmo de jogo, né, dentro do campeonato. E hoje eu tenho que valorizar muito aqui o trabalho físico, o trabalho feito pelo Alexandre Lopes, né, que eu comungo aí, um dos melhores preparadores físicos do futebol brasileiro, conseguiu, né, com um grupo de fisiologistas, com os mestres do clube, conseguiu passar por essa situação, e a gente está vendo os jogadores nossos fechar os jogos inteiros, né? Lembrando que foram 2 jogos difíceis, além dos adversários, 2 campos muito difíceis de jogar, que é o campo do Atlético lá em Curitiba e o campo daqui hoje, são campos, né, com a grama totalmente diferente do que a gente está acostumado, e esses jogadores fisicamente, né, se eu falei anteriormente da parte técnica, da parte tática, né, da equipe, fisicamente a equipe está surpreendendo muito, então a gente tem que também dar parabéns aí para o nosso departamento de preparação física, fisiologistas e médicos da equipe, porque me preocupava muito esse início do campeonato, esse período que a gente não finalizou o campeonato regional, que a gente não teve condições de dar ritmo para a nossa partida, fizemos jogos amistosos, que não é a mesma coisa que um jogo oficial, o jogador quer queira, quer não, tira o pé um pouco, não consegue ter uma concentração, um foco no jogo, mas na hora que começou o campeonato, está a Vera, né, eu pegando como referência o segundo tempo do jogo contra o Atlético, o que a gente fez aqui hoje, mostra que a gente está no caminho certo do trabalho e que a gente vai evoluir muito dentro da temporada.
Ney, a Paula quer saber se é inevitável pensar no que poderia ter sido para o Goiás nessas 2 rodadas se não fossem todos os problemas com a Covid-19. Como seguir em frente sem lamentar o que poderia ter sido? Olha, a gente tem que tirar também alguns aspectos positivos nisso, né? Significa que nós vamos ganhar para frente aí várias opções e, segundo alguns estudos aí entendidos da área de saúde, né? Praticamente a gente não vai perder mais esses atletas, né? E se a gente pode achar alguma coisa positiva nisso, a única coisa que eu falo, ainda bem que isso não aconteceu na semana do nosso jogo contra o Vasco da Gama, um confronto da Copa do Brasil. Então, significa que na Copa do Brasil nós vamos entrar com a nossa equipe inteira. Eu acho que o bom senso prevaleceu no nosso jogo de estreia contra o São Paulo, não era viável, né? Até antidesportivo você disputar uma partida com apenas 13 jogadores em condições de jogo, e acertadamente o STJD deu a condição para que o jogo não acontecesse, e a gente praticamente usou o jogo contra o Atlético para a gente ir ajustando a nossa equipe, e esperamos agora, no próximo jogo contra o Fortaleza, termos mais opções de jogadores para esse jogo, né? E dessa forma a gente ganhando força dentro da competição para que a gente possa pontuar dentro de um campeonato que é muito difícil. Júnior da rádio Band News. O Goiás hoje jogou com um time com muitos jogadores que são titulares em Goiânia, muitos, um time mesclado de reservas e poucos titulares. E o Palmeiras com sua força máxima, excetuando o Felipe Melo, Palmeiras que é um dos elencos mais caros do futebol brasileiro. O fato desse empate mostra que o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro em 2020, será realmente muito equilibrado e que o elenco que muita gente apontava que era fraco do Goiás é um elenco competitivo para a sequência da competição? Não, eu acho que a gente tem um elenco competitivo, nós temos jogadores competitivos, isso foi demonstrado aqui hoje, né? Tem outros jogadores que ficaram lá, né? E você colocou bem, o Palmeiras, né? Você entra com o William jogando, aí você tira o William, você tem o Rony para entrar, você tem o Lucas Lima para entrar no jogo, então, dentro da qualificação do elenco, nós temos um elenco qualificado, mas como eu falei anteriormente, né, eu acho que pelas responsabilidades que a gente tem dentro dessa temporada, de jogo domingo, quarta, domingo, né, eu acho que ainda a gente precisa de alguns reforços, e como eu falei anteriormente, principalmente visando a Copa do Brasil. Você destacou muito o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a Copa do Brasil nós temos uma equipe em condições de disputar uma competição de mata-mata e lutar por título também. Ney, Fernando Lima aqui da Rádio Bandeirantes, boa noite aí, parabéns pelo resultado, até pelas circunstâncias, né? Você ainda acabou perdendo o Vinícius aí de última hora que não viajou com a delegação. Pelo que o time apresentou nessa partida, mesmo com a volta de alguns titulares, você vai ver isso nos treinamentos da segunda e também da terça, mas te deixa um pouquinho com dúvidas, assim, com relação a esse jogo com o Fortaleza, aquela dúvida sadia para o treinador, depois que você viu nessa partida de hoje, como é que você já projeta esse confronto com o Fortaleza? Já estou perguntando lá na frente, porque você não fala mais na véspera de jogo, então, como que você já projeta esse confronto com o Fortaleza, que vai ser efetivamente o primeiro jogo do Goiás em casa nesse Campeonato Brasileiro, Ney? Fernando, eu vou até aproveitar a sua pergunta para justificar por que eu não vou falar antes do jogo. Porque se eu for falar antes do jogo, vocês vão me ver a semana inteira falando que a gente tem jogo domingo, quarta e domingo. Então eu vou falar antes do jogo do domingo, falar domingo depois do jogo, na terça-feira antes do jogo da quarta, na quarta-feira após o jogo, depois no sábado ou na sexta-feira antes do jogo e de novo. Então, cara, vocês vão ficar aí, praticamente eu vou ficar respondendo sempre as mesmas perguntas. Então, a justificativa é essa, simplesmente, né? Então, eu acho que eu estaria muito exposto, né, por essa sequência de jogo. Então, foi um pedido meu, né? Como a gente vai ter uma sequência de 3 jogos por semana, eu vou ter três entrevistas após o jogo, que eu acho que é até mais interessante para a gente conversar sobre o jogo do que ficar
conversando sobre possibilidades durante uma partida, né? Então, hoje eu estou à minha disposição aqui para todo crítico esportivo, né, ou qualquer um que quiser perguntar pelo Goiás, a gente conversar após o jogo, sem problema nenhum, né? Crítica, elogios, né? Eu não estou me furtando de dar entrevista no pré-jogo, eu só estou querendo evitar, né, um detalhe de ficar a semana inteira a gente falando dos mesmos temas, né? Em relação à próxima partida, a primeira coisa, né, eu acho que eu tenho certeza que a maioria desses atletas que estavam de fora, eles vão ter condições, né, legais para o jogo, e isso aumenta o meu leque de opções. O jogo já é na quarta-feira, como eu falei anteriormente, a gente estava sem ritmo de jogo, a gente já fez 2 jogos consecutivos agora, de repente a gente já pode utilizar alguns jogadores aí, nós temos alguns jogadores aqui hoje que saíram muito debilitados, né, da parte física, né? Então nós temos aí o domingo, né, a segunda, a terça, né, para a gente estudar, né, com muito cuidado, os jogadores que entram jogando, que atenda a todos esse aspecto técnico, tático e também físico e emocional, né, porque a gente sabe que a gente vai enfrentar, né, o Fortaleza dentro de casa, temos que estudar o adversário e montar a equipe de acordo, né, com as peças que a gente tem disponível e também em relação, né, à qualidade do adversário. Pedro, abre seu microfone, pode encerrar. Ô, Ney, boa noite, parabéns pelo resultado. No ano passado eu lembro que o time do Goiás, no jogo contra o Palmeiras, acabou sofrendo uma goleada. Contra o Atlético Paranaense também foi goleado, foi 5-1 e 4-1. E esse ano não, resultados bem diferentes, atuações diferentes contra o Atlético Paranaense e hoje contra o Palmeiras, num jogo onde o Goiás mostrou muita força física e muita vontade. Comparando os resultados do ano passado para esse ano, a gente pode esperar uma campanha até mais positiva nesse campeonato tão diferenciado em relação ao Campeonato Brasileiro? Pedro Henrique Rabelo, da Rádio CBN Goiânia. Ney? Pedro, boa pergunta. Eu acho que esses 2 jogos, eles servem como referência para a gente, principalmente para os jogos fora de casa, né? Esse campeonato de ponto corrido, ele tem um detalhe, você tem que fazer valer o mando de campo e fora de casa tem que pontuar. A gente esteve muito próximo de pontuar diante do Atlético, né? E hoje a gente conseguiu um ponto de uma equipe que vai lutar pelo título brasileiro, que é o Palmeiras, que é uma equipe muito forte. Esse empate aqui hoje, falando do Palmeiras, eles não pode ser interpretado, né, principalmente pela mídia nacional, que o Palmeiras jogou mal. Hoje não, o Goiás jogou muito bem, o Goiás neutralizou, né, as principais jogadas aqui do Palmeiras hoje, né, saiu merecedor aqui de pontuar, e esses 2 jogos eles passa a ser referência, principalmente quando a gente joga com esses grandes clubes fora de casa, né? Tomara que a gente possa ter um desempenho e jogar tão bem quando a gente for enfrentar o Flamengo no Maracanã, o Atlético Mineiro lá no Independência ou no Mineirão, o Internacional e o Grêmio fora de casa, né? As outras equipes aqui de São Paulo, como o Santos, né, o Corinthians, né, e o São Paulo. Então, a gente tem nesses 2 jogos aí uma referência positiva para o que a gente possa conseguir aqui. E lembrando, né, eu sei que está sendo a última pergunta, eu queria fazer uma colocação. Terminou o jogo aqui agora, o Vanderlei saiu reclamando muito da arbitragem, e a gente reclama da arbitragem também aqui hoje, tá? Então a gente sentiu que em alguns momentos hoje, né, na dúvida, era dado para o Palmeiras, um jogo que o juiz deu 5 minutos de acréscimo, depois deu mais 1 e levou o jogo até 51 e 40, quase 52 minutos de jogo, né? Então eu queria deixar registrado isso para não ficar uma reclamação da imprensa da arbitragem só do Vanderlei, e falar também que a gente não ficou satisfeito com a arbitragem.